Olá, eu sou Carol Tormena. Hoje o tema é alimentação. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que você come? E especialmente o que isso causa na tua vida? Porque eu vejo basicamente dois extremos de pessoas. Um extremo, aquelas pessoas que falam assim, eu não faço dieta, eu não vou nesse negócio de modismo aí não, eu acho que isso daí é bobeira, e a pessoa continua com os mesmos hábitos de sempre, alimentares. No outro extremo, tem aquelas pessoas que elas fazem dieta o tempo todo, às vezes muito radicais, a ponto de ficarem irritadas. Você já pensou como que seria se você tivesse que conviver com alguém em constante dieta, que fica passando fome, literalmente, fica com aquele humor abalado? Fica muito difícil conviver com uma pessoa assim. Por isso, em vez de ficar só pensando na dieta, você já se perguntou o que é que os alimentos estão te oferecendo? Porque muitas vezes a gente está até numa dieta achando que está fazendo tudo certinho, mas eu estou consumindo coisas erradas. Por exemplo, a questão das gorduras. A gente sabe, por exemplo, que tem gorduras boas e gorduras ruins. Mas o fato só de eu acrescentar uma gordura boa no meu dia a dia, será que é o suficiente? Será que eu não teria que ir mais para uma substituição? Observar como que está o meu dia, se eu estou comendo muito carboidrato, enfim, ver como que está esse equilíbrio? É por isso que, mais uma vez, eu chamei um especialista em alimentos para que a gente converse e tire as dúvidas específicas sobre os alimentos, para entender o que eu estou consumindo no meu dia a dia e o que isso está fazendo com toda a minha saúde, tanto num curto prazo quanto num longo prazo. Professor Carlos, muito obrigada mais uma vez por ter voltado. O professor Carlos, ele é doutor em Ciência de Alimentos e professor na Universidade Federal do Paraná e farmacêutico, então ele tem de tudo sobre alimentos. E no último programa a gente falou muito mais sobre comportamento, né? Frente aos alimentos do que os alimentos em si. Então eu queria aproveitar um pouco, já que a gente está falando tanto sobre a tal do óleo de coco, não sei. Eu mesma já ouvi tantas matérias, já fiquei com vontade de comprar várias vezes, ainda não comprei, mas assim porque eu não fui atrás. Mas já pensei várias vezes. Então, o tal do óleo de coco, o tal do leite que falam muito, ovo, vamos falar um pouco desses alimentos para esclarecer as dúvidas, né? E acho que nosso desafio aqui é que, não sei, a tua percepção quando você olha para o teu público, né? Para a tua plateia lá de estudantes, de professores. Mas não é fácil a gente escutar aquilo que, de repente, é contrário ao que a gente acredita, né? Ah, com certeza. Eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas sobre alimentos e, diante dos questionamentos, elas não querem uma resposta contrária àquilo que elas acreditam. Na verdade, elas querem Ninguém gosta de ser contrariado. Eu também não gosto, Você não. quer afirmação, né? Confirmação que aquilo que você pratica na tua alimentação está correto e não necessariamente. Mas assim, hoje nós estamos aqui para saber, já que a gente tem uma pessoa, um especialista, um doutor, estudou tanto para saber dos alimentos, quer dizer, igual no último programa a gente falou aqui, tá? A gente tem hoje alimentos que são criados de acordo com o que as pessoas querem. E se a gente mudar um pouco essa perspectiva e ver o que a gente precisa e vamos olhar para essa composição dos alimentos, né? Então aproveitar todo esse teu conhecimento para saber de fato se os alimentos fazem bem ou mal. Daí depois, cada um vai tomar a sua decisão, claro. Mas o óleo de coco, vamos falar do óleo de coco, vai, que eu tô curiosa. Carol, óleo de coco, a gente tem um estudo nos Estados Unidos que diz o seguinte: 72%, 73% da população acredita que esse produto tem um efeito benéfico à saúde. Tá. Quando mesmo estudo entrevistou os nutricionistas, o percentual de pessoas que acreditam nesse produto é bem menor. Aqui no Brasil a gente tem, né, que ele tem algum benefício à saúde. Lá nos Estados Unidos acreditam menos nesse produto do que aqui no Brasil? Não, do que a população americana. Do que a população americana, A população acredita mais, os nutricionistas acreditam menos. Okay. Aqui no Brasil, nós temos notas técnicas do Conselho de Nutrição, de nutrólogos, contraindicando o uso desse produto. Contraindicando o óleo de coco? Exatamente. Tá. Não é que o produto faça mal, não é isso. O problema é o seguinte: o óleo de coco ele tem uma composição rica em ácidos graxos saturados, né? Aquela gordura que entope o coração ou não? É, mais ou menos isso. Não é uma gordura, não existe, na verdade, uma gordura. Na ciência de alimentos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz bem e o que faz mal. Quase sempre é uma questão de desequilíbrio. A gente consome muito alguma coisa e o
isso se torna vilão, mas na verdade é um consumo em excesso. É o excesso. E quando alguma coisa falta na alimentação, vira um herói. Não é? E o óleo de coco ele entra um pouco nisso. Porque a composição também, dele, ela é rica em gordura saturada. Tá. Mas isso a gente vai acabar encontrando em carnes e leites, em vários outros produtos. Então não haveria uma necessidade de uma suplementação. Tá. Ou seja, eu já consumo no meu dia a dia com o que já está na minha refeição todos os dias, e eu acrescentar algo que ainda tem mais dessa gordura, exatamente, é o que vai fazer mal. Não é o problema, não é só, vamos excluir o óleo de coco da minha vida porque ele é o vilão. Não é isso. Mas é o excesso dessa gordura. Exatamente. E a gente tem um problema sério com gorduras. Que primeiro que a gente consome demais gorduras na nossa alimentação. Tá. Óleos ou gorduras sólidas, né? Muita gordura. Segundo problema é que a maior parte dela é saturada. E nós deveríamos substituir essa gordura saturada por gordura poliinsaturada. Exemplos práticos. Gordura saturada está no leite, está na carne. Leite, carne. Poliinsaturadas estão no óleo de soja, no óleo de girassol, no azeite de oliva, né? E dentre as poliinsaturadas, nós deveríamos ainda favorecer o consumo das gorduras ômega 3, que é aquela que está na linhaça, está na semente da chia e está nos peixes, né? Que a gente já conhece, salmão, essas questões de região fria, que talvez sejam um pouco mais caros, mas de menor acesso. Mas esses grãos, onde a gente encontra uma quantidade razoável de ômega 3, eles devem ter o seu consumo estimulado. Lembrando sempre o seguinte, quando eu penso em colocar uma gordura benéfica, eu preciso tirar uma gordura maléfica. Não é só acrescentar. Ou que está em excesso, porque senão vai acontecer isso. Cada vez eu vou acrescentando mais. Não adianta eu continuar comendo tantão de carne que eu como e gordura e ainda colocar um ômega 3 e falar, não, agora eu tô com ômega 3. Aí eu pego a salada, mando um monte de azeite de oliva em cima, porque eu vi em algum lugar que faz bem. Que faz bem? Não, mas não em reduzir a carne vermelha. Substituição, exatamente. Tem que substituir uma pela outra. Você sabe que esse eu acho que deve ser um erro bem comum, porque olha, eu que sou uma pessoa que cuida um pouco da alimentação, não sou nada regrada assim, mas esse daí é uma dica que eu estava seguindo. Olha só, já levei uma já aqui. Proporcional, é interessante esse acréscimo da gordura poliinsaturada, mas sempre em substituição. Em substituição. Senão você vai colocando cada vez mais. Ou seja, diminuo um pedacinho da carne que eu comeria e coloco o azeite na salada. Exatamente. Tá. E aqui tá, então já que você falou em salada, então agora a gente já sabe da questão da gordura, né, do óleo de coco, que não é o problema, não é o óleo de coco, mas o excesso da gordura saturada. Como que ficaria então essa história que eu acho que durante a infância eu escutava, mas hoje eu escuto a mesma coisa, que a gente tem que ter um prato colorido para estar equilibrado, tá? Então se eu estou buscando equilíbrio, que é o que você trouxe aqui no começo, se eu colocar algo bem colorido ali, tudo bem. É isso? É uma referência ou não? Olha, é uma referência lúdica, né? Para ser fácil de compreensão, para as crianças entenderem, para a sociedade entender. Mas tem algum fundamento. Pelo seguinte, uma salada que tem lá uma beterraba, uma alface, cenoura, toda coloridinha, o que acontece? Ali nós temos várias substâncias antioxidantes. Na salada a gente tem muita fibra, nós vamos ter carotenoides nesses produtos. E um dilema que a gente tem atualmente é o seguinte, nós ingerimos muito pró-oxidantes, substâncias que vão oxidar o nosso organismo. Tá. Exemplo, quando eu como um pastel, ali tem carboidrato, pastel de queijo. Carboidrato, muita gordura, frita, né? Então foi exposta ao calor, ela vai oxidando o óleo de soja. Então eu A proteína do queijo não conta? A proteína do queijo, muito pouco proteína, mas tem a proteína do queijo. E eu faço essa ingestão. Ali não tem quantidades consideráveis de substâncias antioxidantes, eu não vou ter fibra. Né? Então esse é um exemplo de produto que traz muita gordura para a minha alimentação. Quando eu consumo a salada, o que está tendo ali naqueles vegetais? Eu estou tendo fibra, eu estou tendo esses antioxidantes, estou tendo minerais, estou tendo vitaminas. Lembrando sempre o seguinte, quanto menor o processamento térmico, maior a qualidade nutricional dessa minha salada. Quanto mais cru o alimento, quanto mais cru, melhor. Uma vitamina C, por exemplo, ela sofre um impacto enorme do calor. Né? Por isso que falam que você tem que pegar e já tomar na hora, né? Então, nesse caso, eu vou estar fazendo o quê? Eu estou fazendo a ingestão de antioxidantes. Então, eu estou favorecendo o meu organismo nessa luta de oxidação, efeitos antioxidantes, que tem muita relação com o câncer atualmente. Câncer do trato digestório tem uma relação impactante com isso tudo. Olha só, então eu tenho que favorecer, saúde mesmo. Exatamente, eu tenho que favorecer esse meu aspecto antioxidante. Então, se eu, na hora do almoço, por praticidade, eu não tenho tempo, eu faço lá uma lasanha
pré-pronta. Coloco no micro-ondas, aqueço. Tá. Não tem nada de vegetal, não tem nada de hortaliça ali, nada, não vai ter fibra, só praticidade, lipídio, rapidez. amido e praticidade, rapidez e alguma coisa de proteína, né? Tá. À noite, eu vou na pizzaria. Também não vai ter nada de vegetais e companhia. Acabei com o meu dia. No dia seguinte, que eu não vou render, né? No dia seguinte, eu vou estar e aí, o dia inteiro sem nutriente. Exatamente. E eu tenho um acréscimo de lipídios muito grande. O acúmulo de gordura visceral, ele é promotor, por exemplo, de vários problemas, como, por exemplo, o estímulo ao diabetes, à hipertensão, né? O diabetes é uma doença bem assim que representa o que acontece com a alimentação e o nosso organismo. Porque as pessoas têm o controle de diabetes, ou pelo menos deveriam ter, têm medo do diabetes, sabe que se não cuidar, teu organismo vai ser penalizado. Sim. Mas não acontece isso só em relação a essa doença e só em relação ao açúcar. A alimentação influencia e ela vai cobrar essa conta mais cedo ou mais tarde. Em algum momento, de alguma forma. Exatamente, pró-oxidantes, eu vou oxidar o meu LDL e vou começar a promover as placas de ateroma. Eu vou ter um entupimento aí das minhas artérias, por exemplo. Ou seja, então assim, vamos supor, a pessoa que ela tem o hábito lá de comer muita massa, essas gorduras aí, se ela conseguir acrescentar salada em pelo menos uma refeição, ela já vai estar fazendo algo que vai de acordo com essa oxidação? Sim. Quanto mais melhor, a gente sabe, Quanto mais né? melhor, mas sim substituição sempre. Se eu não consigo substituir, que eu adicione a salada, mas preferencialmente que eu faça essa substituição. Tá? Sei lá, pelo menos se eu comi já uma vez no dia, já comi no almoço, então eu vou evitar na janta. Ou vice-versa. Já sei que eu vou sair para comer pizza, vou comer uma saladona ali na hora do almoço. Substituir pelo menos uma das refeições já vai ser um ganho para o organismo no longo prazo, vamos dizer, né? Exatamente. Legal, legal. Essa dica acho que foi valiosa. Tá. A gente já está com o tempo encerrado aqui, infelizmente. Acho que daria para a gente ficar falando um dia inteiro, né? Fazer um curso sobre isso, enfim. Mas te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. Tirou muitas dúvidas minhas, tenho certeza que tirou muitas dúvidas do pessoal de casa também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Carol. Obrigado. Obrigada. Olha só quanta dica legal que foi dita aqui hoje. E para mim, 2 palavras ficaram dessa entrevista. Primeira, tomar consciência. E a segunda, equilíbrio. Consciência de como você tem se alimentado durante o seu dia, durante a sua semana. E para isso, é só você olhar para os teus hábitos. Por exemplo, quando chega um fim de semana, como que você está se alimentando? Será que você passa o dia todo com muito carboidrato, ou com muita carne, churrascaria, essas coisas? Será que você está ficando muito preso a um único tipo de alimento, inserindo pouca salada? Isso é importante você tomar essa consciência, porque daí você vai perceber aonde que você pode mudar. E a segunda coisa, o equilíbrio. Ou seja, como que você está no teu dia a dia, e daí não só no fim de semana, você está variando, você está tendo um prato colorido, você está conseguindo de repente substituir as gorduras, como foi dito, em vez de só acrescentar? Isso é o que vai fazer a diferença para você. E não só a diferença no hoje, mas a diferença no teu bem-estar, na tua saúde futura. Como que isso está impactando a tua vida hoje, mas como que isso vai te dar muito mais saúde no futuro se você fizer pequenas mudanças. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe. Você faz parte dessa jornada. Um abraço, até a próxima.